Gostaria de convidar a professora Ildete Pereira de Melo, Hermes de Araújo, um nome tão grande quanto o meu. A professora Ildete é graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal da Paraíba, tem especialização em Desenvolvimento Econômico pela Université de Toulouse, na França, tem mestrado em Engenharia de Produção pela UFF, doutorado em Economia da Indústria e da Tecnologia pelo FRJ, e desde 1972 é professora na Universidade Federal Fluminense. Já foi gestora pública da Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República, dirigente da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica e da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. Já foi editora da Revista de Gênero da UFF e desde 2022 assumiu a coeditoria dessa mesma revista. E, atualmente, ela é docente no programa de pós-graduação em Política Social e pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em Gênero e Economia da UFF. Então, ela é autora de vários livros, coletâneas e artigos sobre a história das mulheres e economia feminista. Professora Ildete, ela já vem à mesa brevemente. Enquanto aguardamos a professora Ildete, o professor Rui já está novamente aqui conosco. Se tiver para fazer as considerações finais, que ele falou que tem que sair até as 17. Já saiu então, né? Então, não está na sala mais. Tá ok, então. Então já vamos, enquanto a professora Ildete está retornando ao plenário, a gente já vai passar a fala aqui para o Paulo fazer a sua apresentação. Ok? Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Um grande orgulho estar aqui junto com vocês nessa tarde, nesse momento de construção, de debate coletivo. Me sinto muito honrado por esse convite. E eu estendo aqui os meus agradecimentos, né, às pessoas do sindicato, principalmente na pessoa do José Rabelo e da Cíntia, que foram as pessoas com quem, né, fiquei em contato nesses dias aí, que me fizeram o convite e me proporcionaram estar aqui hoje junto com vocês, né? Estou aprendendo também bastante, é um momento importante, né? Não só, acredito, para todos vocês, mas também para nós que estamos do outro lado ali, mas sempre conectados, né, com a luta sindical, porque acho que são, né, é um corpo que tem que anda junto, né? Essas pernas têm que caminhar juntas, né? A universidade, esse papel público que o pesquisador tem, né, de entregar, de devolver um pouco à sociedade, né, tudo aquilo que nos é também investido. Então, para mim é muito importante estar aqui hoje, ouvindo e aprendendo tudo com vocês. Eu gostaria de mandar aqui um abraço, né, simbólico à minha professora, que é a Ana Magnólia Mendes. Eu faço parte do grupo de pesquisa dela, a UNB. Ela é uma professora que tem longo percurso, né, nessa área, nessa interface saúde mental e trabalho. Então, estou junto com a professora Magnólia já tem um tempo, desde a minha formação no mestrado ali na UNB, e continuo com ela agora no Instituto, no IBRACT, né, que é o Instituto de Pesquisa sobre o Trabalho, e desenvolvendo uma série de trabalhos, né, em diferentes, né, sindicatos, em locais, com experiências também, a gente tenta renovada, né, em cada uma dessas experiências. Então, é uma forma de trazer um pouco dos nossos achados. E eu coloquei ali no momento inicial aqui, até da minha apresentação, achados e relatos de experiências, mas tem algo a mais enquanto eu fazia, porque eu acredito que tenham aí mecanismos, né, de luta, né, mecanismos de formas de luta, onde a classe bancária pode, né, se enganjar também, onde tem achados interessantes e importantes, e ferramentas renovadas, né, práticas e experiências que a gente tenta sempre renovar. Não há um mecanismo que a gente, né, impõe como uma verdade, tem que ser dessa maneira, mas a gente vai se renovando na medida também que esse capital ele vai fazendo as suas transformações. A gente tenta também
propor algumas outras inovações e trazer, né, os achados para a categoria, né, porque é importante expor isso, colocar, né, porque são essas coisas que vão nos fazer apontar as contradições, né, buscar essas brechas e essas fendas onde a gente pode apontar as contradições do capital. Fazendo aqui até um gancho para a apresentação do professor Rui, que foi muito importante, eu acho que traz todo uma construção histórica do que tem acontecido, né, com a classe trabalhadora, com a questão da luta sindical ao longo do tempo, né, nessas constantes transformações, mas chegando nesse momento aí das IA, né, da economia plataformizada, que é o que, né, tem tomado conta do debate, é onde a nossa, de algum modo, nossa vida está muito ligada, né, o trabalho que a gente realiza hoje está dentro dessas plataformas, o que a gente faz muito está colocado ali em formato de dados, a gente, de algum modo, regido por esses algoritmos. Então é importante, eu acho que estar atento, né, de como isso também é um mecanismo, esse trabalho uberizado, ou trabalho plataformizado, que alguns outros autores chamam, ele não é uma coisa que fica estanque, né, em profissões relacionadas à área da informática ou à área da TI. É uma mentalidade, é um modo de produção que tem se expandido, se espraiado para todas as áreas. E é importante a gente ter consciência disso, porque isso tem invadido a minha área, que é a área da psicologia, isso tem invadido a área da pesquisa também, né? Tem muitas pesquisas que estão sendo apontadas ali, as pessoas fazendo com IA, mas também os problemas disso tudo, né? A imensa precarização do trabalho que tem sido colocada, né? Então, né, trabalhar por essas plataformas, essas ferramentas que são privadas, né, representa uma precarização também do trabalho, né, porque essas pessoas trabalham muito mais tempo, né, muito mais horas para chegar numa condição mínima para suprir ali a sua condição de vida. Então, é importante a gente ter, né, clareza sobre esse debate aí, sobre como essas questões têm se espraiado para outras áreas do trabalho e também do trabalho bancário, né? Essa de pouco em pouco, né, essa mudança de como a categoria tem se conformado, tem se colocada, né? Eu, nesse trabalho com o IBRACT, eu tive a oportunidade, aí, algumas semanas atrás, de estar na cidade de Ponta Porã, que eu sou sul-mato-grossense, e eu fui nessa cidade, né, fui andar com o pessoal dos sindicatos, falando da pesquisa que a gente está fazendo convite, mas tive a oportunidade também de ver, né, esses trabalhadores e as condições de trabalho, né, de cada um deles, né? Então eu vi o Banco Mercantil numa cidade de fronteira Brasil-Paraguai, né, que não tinha nem a porta giratória, e eles, né, extremamente preocupados, né, com a questão da violência, né, porque tinham ameaçado eles dentro da agência e eles, né, sem saber o que fazer, passaram dias com medo, né, não tinha segurança, não tinha nada, porque a legislação não previa nada, então entregaram um banco com a mínima condição ali de funcionamento para eles. E eles estavam ali, né, tomados por um medo, por uma condição de que poderia aparecer aquela pessoa que os ameaçou, mas poderia ser qualquer um outro. Então foram dias e dias de trabalho, né, tomado por um medo de uma condição precária entregue ali, né, para eles, né, trabalharem. Também pude conferir, né, em loco, né, como essa mudança, né, do Itaú para essas agências mais clean, aparentemente mais cool, né, coisa mais com um visual mais moderno, mas como isso também esconde a precarização. Pode estar ali no fundo, né, no fundo das agências, tem puffs para as pessoas sentarem, só que aqueles trabalhadores, aquela pequena equipe enxuta, não tinha condições nenhuma de utilizar aqueles puffs que estavam dispostos ali no fundo das suas agências, né, porque elas tinham que ser não só o segurança, mas também a pessoa que abria a porta ali da agência. Então, uma equipe muito nova, né, e como precisa a luta sindical, acho que é um reforço aqui de chegar até essas pessoas mais novas, essa nova geração que está ali, né, e trazer eles também para a luta. E eu acho que isso foram questões que me pegaram, foram questões importantes ali.
E também, né, acho que uma última, né, dessas experiências, fui até uma agência da Caixa também, de uma outra cidade ali da fronteira Brasil-Paraguai, e eu vi uma agência da Caixa com 3 trabalhadores, né, uma fila enorme do lado de fora, antes de abrir a agência, e vários trabalhadores ali, eu acho que ele estava com 3 ou 4 trabalhadores naquele momento, que eles estavam afastados com licença saúde, sendo que um deles tinha naquele momento, né, dias antes, tinha feito uma tentativa de suicídio e estava internado. Então essas são as condições, né, impostas à classe dos bancários, dos trabalhadores bancários no Brasil. E é bom que a gente saiba, porque esse debate, eu acho, essa questão do adoecimento mental, ela perpassa toda a classe. Ela é um mecanismo importante de luta e da gente também conseguir se identificar em uma causa, né? Então, quando a gente levava essa mensagem ali através, né, junto com as pessoas do sindicato ali, as pessoas paravam e nos ouviam. Elas paravam, né, e tentavam, muitas vezes, levantaram, né, isso que eu fiquei sabendo, né, dessa pessoa que havia feito tentativa, foi porque o gerente da agência, né, sem saber o que fazer, nos contou, né, e isso emociona, porque é muito forte, são muito fortes esses relatos, né, que chegam, né, nessas idas a campo, e é importante a gente não perder de vista, porque tem luta a ser feita, né, tem questões que a gente tem que ir ao encontro delas, né, e tentar trazer essas pessoas ali para o debate, né, acolher. Eu acho que esse tá aí um papel, né, sempre que renovado e fundamental, né, do sindicato, ser esse espaço, né, de acolhimento, como sempre foi, né, um espaço, né, de trazer, né, de solidariedade, de trazer as pessoas junto. E eu via desses líderes sindicais ali dessa cidade, uma tentativa de renovar ali a sede, eles reconstruindo, né, a sede ali que estava bastante deixada de lado. Então era uma tentativa de reconstruir a luta, de reconstruir aos poucos, com as próprias mãos, uma coisa que é extremamente importante para toda a classe, né? E esse debate eu acho que é fundamental, é um mecanismo que a gente pode, né, utilizar como mecanismo de luta, se não for tomado, né, pelas lógicas do discurso hegemônico, né, porque o discurso hegemônico logo diz que essas pessoas elas estão, né, daquele jeito porque é problema delas, elas são fracas, né, é esse discurso justamente que a gente tem de combater, né, de expor o que é que está por trás dessas questões, né, e tentar trazer outras pessoas para a luta. Eu trouxe essa pintura de Portinari logo na entrada aqui do trabalho, né, porque é uma pintura brasileira, uma pintura que representa ali a questão do nosso trabalho, do trabalho no Brasil, né, essa divisão social e racial do trabalho escravo, né, e de como, né, trazendo um recorte para hoje, de como essa lógica ainda está presente. Paradigmas feudais, paradigmas coloniais, paradigmas escravagistas tão presentes nesse trabalho que é o plataformizado, que é essa tailorização agora informatizada ali do modo de produzir. Continua nas lógicas coloniais, pelo fato de elas serem capitaneadas pelas big techs, né? Colonização das pessoas, colonização das subjetividades, né? Feudais, porque elas trazem ali esses paradigmas que sempre se repetem e se replicam dentro dos países aqui do sul global. E escravagistas, porque é uma escravidão moderna, né? Que está colocada e está posta dentro desses trabalhos de ultraexploração e expoliação dos trabalhadores dentro das plataformas. Então, é um Brasil que mudou, mas um Brasil que ainda, né, se reluta com a sua própria história ali. Ainda trazemos, né, muitos aspectos, não estamos desconectados da nossa história. Aqui um pouco do panorama geral dessas questões do trabalho, do processo de saúde e doença, né, das pesquisas. O ano 2000 ele é marcado por essa intensificação do sofrimento, do aumento dos transtornos mentais. As pesquisas tinham apontado isso naquele momento. Em 19,
vieram as questões das determinações sociais, do adoecimento bancário, a intensificação por metas, o superdimensionamento das metas, a falta de reconhecimento por parte da instituição, estava sendo apontado já naquele momento. Em 2020, o transtorno depressivo e ansioso, o aumento, né, exponencial durante aquele período de pandemia. 21, uma carência, né, foi constatada uma carência no modo de como, né, expor essa organização de trabalho. E esse também é um desafio posto para nós, pesquisadores, porque precisamos, sim, saber como funciona, o que é que está posto, né, como lógica discursiva, né, que tem colado tanto na subjetividade das pessoas, fazendo com que elas acreditem nas promessas do capital, nas promessas de maior ganho, nas promessas ali de uma tentativa de lucro mais e mais, né? E a gente, né, são nessas questões ali, nessas escutas que a gente tem proposto, que temos chego, né, a tentativa de descrever um pouco melhor o que está posto nessa organização de trabalho. Em 22, esse dado alarmante que 25% das licenças por doenças concedidas pelo INSS foram concedidas à classe, né, dos bancários e bancárias, né, um dado extremamente alto, né, sendo que essa categoria, né, representa uma quantia, uma parcela mínima, mas como é alto, né, como esse trabalho está envolvido, está relacionado a um processo de adoecimento. E agora, 23, 24, né, eu trago para vocês a pesquisa do IBRACT, que foi a pesquisa que nós realizamos em todo o Brasil. Acredito que alguns de vocês possam já ter acessado esse relatório, né, sabem alguns desses dados, mas eu gostaria de trazer um pouco para vocês aqui e expor, né, quais são o modo, né, como a gente realizou essa pesquisa. Os objetivos, então, disso que eu vou apresentar são apresentar essa escala, os dados quantitativos, a clínica dos trabalhadores e algumas recomendações finais. Nós realizamos aí, então, essa escala, né, que nós chamamos de protocolo de avaliação dos modelos de gestão e da patologia do trabalho bancário. É uma abordagem quantitativa, são 4 escalas, 6 fatores e 104 itens. Né? Uma pesquisa extensa, né, porque a gente tem o interesse de fazer um mapeamento que seja fiel ali ao que está sendo posto. E houve uma validação externa, que é uma validação semântica, para que as pessoas, né, os trabalhadores e trabalhadoras, pudessem compreender melhor ali o que estava sendo posto. Então, a gente fez isso junto com o coletivo de saúde ali da Contraf, e também a validação interna, né, que foi fazer toda a análise fatorial. Essas são estatísticas descritivas e nós operacionalizamos os conceitos de fatores de risco e os riscos psicossociais. E os fatores de risco, eles estão relacionados aos discursos, às práticas, aos modos de relação no trabalho, e eles são antecedentes aos riscos psicossociais. Né? Então, esses é o que vem antes, é o que está posto de uma maneira antes do processo de adoecimento. E esses riscos psicossociais são consequências desses fatores de risco, mas quando, né, estão ligados a uma lógica de riscos sociais, né, dos trabalhadores, né, da classe dos trabalhadores, quando ele atinge níveis, né, muito altos. Então, a gente pode considerar eles como riscos psicossociais associados ao trabalho. Né? E essas são né, todos os fatores, né, as escalas que a gente utilizou de discurso, de relação, né, vimos essa relação competitiva, produtivista, as patologias do trabalho, a patologia da sobrecarga, da violência e os sintomas de adoecimento no trabalho bancário. O que nós encontramos aí, né? Como foi a amostra? Foram 5.803 pessoas, né, que responderam a esse conjunto de perguntas. Né? A coleta dos dados foi em outubro de 23. 50% da amostra foram mulheres, 48,3% homens. A idade média dos respondentes, 44 anos. A raça foi majoritariamente branca, com 70%. A escolaridade, 88% de ensino superior e pós-graduação.
Filhos, 70% tinha pelo menos um filho. A maioria dos respondentes era de banco de economia mista e 22% de banco público. O Banco Itaú, o Banco Bradesco tinham 11% de respondentes, aí tinha um pouco menos ali o Santander, mas eram esses os dados ali dos respondentes. O cargo, 32% eram gerentes, 23% os escrituários e técnicos bancários e 12% assistentes. 98% eram CLT ou concursados, 79% sindicalizados, 60% tinham CPA 10, CPA 20 ou CEA. E 61% tinha uma média de deslocamento de casa a trabalho de 30 minutos. Esse dado vai ser importante lá na frente. 86% estavam trabalhando, 9% estavam afastados devido à licença saúde, 15% eles declararam estar com atestado médico recomendando o afastamento de trabalho. Então, essas pessoas estavam em trabalho, mas estavam com atestado que poderia, na gaveta, né, continuando trabalhando, mesmo tendo atestado. E essa é uma prática comum dentro da categoria, onde 40% já afirmaram ter feito mesmo, né, em algum momento da sua vida, ter ido trabalhar, mesmo tendo um atestado de saúde recomendando o afastamento. 76% declarou ter tido pelo menos um problema de saúde relacionado ao trabalho no último ano. 40% estavam em acompanhamento psiquiátrico, desses 91% utilizavam medicações prescritas. 59% estavam em acompanhamento médico com outras especialidades e 64% utilizavam medicações prescritas por esses. E 54% o principal motivo da busca foi o trabalho, né? Como o trabalho é uma categoria central. E por isso, né, é importante, eu acho, fazer uma distinção aqui para profissionais, né, para muitos colegas mesmo, né, de planos de saúde, psicólogos, até psicanalistas também, que não levam em consideração a categoria trabalho, né, começam a tentar achar qualquer outra questão associada, como se fosse essa a questão, né, tirando ali a importância e a centralidade no trabalho das pessoas no tempo de hoje. Né? E quando também, um outro problema, quando se busca esses profissionais ali, a gente está perdendo dados, né? A gente está deixando de entender, né, o que é que tem se passado com a categoria, o que é que tem se passado com os trabalhadores, porque esses dados se perdem, né? Esses dados, né, ficam soltos aí, e essas pessoas muitas vezes, né, por uma prática, que é sempre a prática hegemônica, a prática tentativa de adaptacionista, logo tentar resolver para a pessoa voltar a trabalhar, voltar a produzir, voltar a dar lucro, e é justamente esse o discurso que a pessoa chega lá. A pessoa chega, né, querendo saber a forma como ela pode voltar o mais rápido possível. Ela chega tomado por uma lógica do discurso onde aquilo que ela tem, ela precisa resolver, ajustar muito rápido, porque ela quer voltar. Né? Ela quer voltar para onde a adoeceu. Ela quer voltar para onde, né, tem uma condição que tem lhe imposto um sofrimento tamanho e ela, né, quer retornar para aquilo. Né? Então, como é perverso esse discurso e como a gente precisa desmistificar, né, e colocar, né, dar luz a essas questões, porque essas questões são as que perpassam, essas questões são as que chegam até nós a todo momento. Né? Eu tenho, no meu perfil, há algum tempo atrás, eu fiz uma mudança de cidade, do interior para a capital do Mato Grosso do Sul, e me chamou muita atenção de como as pessoas, por esse significante que a gente diz, né, trabalho, né, dentro do que eu faço, coloquei ali das minhas questões, muitas pessoas começaram a me procurar e por conta do trabalho, né? Tem uma questão relacionada ao trabalho, essa é uma questão central que perpassa a todos nós hoje, né? É uma questão que é importante dar ênfase a ela e não tentar, né, mascarar com outras questões ou simplesmente medicalizar. Precisamos, né, ver quais são os determinantes sociais que têm feito essas pessoas adoecerem, quais são as condições de vida que estão sendo colocadas para essas pessoas. E a lógica do discurso que elas têm tomado enquanto uma verdade absoluta. Então, né, em todas essas escalas que nós, né, fizemos, aí, essas 4 escalas, foi detectada uma presença intensa de todos os fatores de risco e riscos psicossociais. Né? Isso, como se pensar numa lógica de um semáforo,
né, do verde, do amarelo e do vermelho, a categoria está no vermelho, né? A categoria está num processo ali quase de adoecimento, trabalhando no limite, né? E isso é alarmante, né? Isso faz com que a gente precise fazer algo. A gente precisa levar essa categoria para o verde, para trabalhar, para, né, né, ter mecanismos de prevenção, mas nesse momento a gente precisa ampliar os mecanismos de escuta, porque espaços de fala no tempo de hoje, né, alguém disse isso pela manhã, não vou me lembrar quem falou aqui numa intervenção. Espaço de fala nós temos hoje. O que nós não temos é espaço de escuta. As pessoas não têm parado para escutar umas outras. As pessoas têm falado tudo o que elas querem, né? Têm ferido as outras de todas as maneiras, falando o que elas querem, o que elas acreditam que seja a verdade absoluta ali. Mas ninguém tem parado para escutar as pessoas. E é importante que a gente crie esses mecanismos de escuta, de acolhimento aos trabalhadores e de escuta a eles, né? Para aí sim dar algum tipo de destino, e que seja destino político para essas questões. É aí que entra também mecanismos que a gente pode ter de luta. São destinos que a gente encaminha para o nosso sofrimento, e não simples e a absoluta medicalização e anestesiamento daquilo, né? É uma tentativa de apagamento e ajustamento das pessoas. Aqui né, o que se trata esse discurso e prática do controle bancário nessa escala? Ela mensura os artifícios discursivos que produzem obediência, identificação, adesão às práticas de gestão, que são caracterizados pelos métodos de vigilância e excelência pouco racionais sem considerar os limites humanos. É como se a gente tivesse, né, modificado um pouco daquele, né, pensando naquele filme do Chaplin, né, que também já trouxeram essa referência aqui hoje, as pessoas, o Chaplin apertando os parafusos junto com a máquina, né, mas no tempo de hoje a gente internalizou a máquina, né? A máquina somos nós, a máquina está posta em nós, não está mais fora, a gente não está mais apertando o parafuso, a coisa está interna, a coisa está subjetiva, né? O vigilante, ao mesmo tempo que tem toda a lógica de vigilância, nós também, né, internalizamos esse vigilante, e ele é extremamente severo e duro conosco, né? Ele busca mais e mais sempre. Então, são essas lógicas que estão presentes no discurso, nos modos de produzir e operar, mas também que, né, que de algum modo a gente subjetiva. E esse modo de subjetivação produz formas também de como a gente, né, se enlaça com as pessoas, de como a gente está fazendo laços no trabalho e com as pessoas também. Foi evidenciado que quase 70% da amostra identificou a presença intensa desse fator de risco. Os mais expostos, né, vocês vão ver em várias delas aí, são os trabalhadores de bancos privados, com CPA 10, com pelo menos um problema de saúde relacionado ao trabalho, as pessoas que estão em acompanhamento médico e tratamento medicamentoso, e as pessoas que estão trabalhando de atestado ou que trabalharam com atestado. Essas são as que estão mais expostas a essas condições ali. Então é importante a gente desnudar, trazer quem são, né? Quem são essas pessoas aí, o que é que tem, né, quem são essas nossos, né, colegas ou colegas que estão, né, dentro dessas condições ali, porque elas estão numa situação ali mais críticas e expostas a essas condições. Os itens mais críticos desse, que foi todos desse fator que, né, que atingiu mais de 3 pontos ali dentro da nossa escala, foram: o banco supervaloriza metas, a direção do banco dá pouca atenção aos problemas sociais de seus membros, o sistema de controle prevalece nesse banco, a hierarquia é acentuada nessa organização, e aqui as oportunidades de ascensão são injustas. Foram esses itens os mais que pontuaram mais altos. E o interessante é que até nos itens menos críticos, né, que tiveram menor pontuação, teve pontuações de nível intenso, né, que foram altíssimas também. Que são: os chefes daqui são deuses a quem se deve idolatrar, aqui a gestão é sobre ameaça, aqui se fala trabalho e cale-se, né? Fique calado, faça o que tem que fazer aí, e é isso que lhe cabe. O lema é sorria menos e trabalhe mais, e aqui a gestão é por humilhação. As relações competitivas, né, que estavam para mensurar essas relações socioprofissionais de desconfiança, individualista, com presença de conflitos, dificuldade de comunicação entre os colegas e entre chefias e equipe, e tem como consequência o enfraquecimento dos coletivos e da ética de convivência humana.
Foi também um índice alto, intenso, 58,8% identificaram. Os mais expostos são os mesmos que eu disse ali, né? São as mesmas pessoas. E os itens mais críticos, né, que elucidam essas relações competitivas, são os funcionários são excluídos das decisões, a distribuição das tarefas é injusta, existem interrupções dos colegas no ambiente presencial de trabalho, existem disputas profissionais no local de trabalho, isso, né, destruindo os coletivos de trabalho dentro daquela lógica imposta, né, que é uma lógica determinada pela administração no trabalho. Nada é à toa, nada está ali posto porque, né, de repente ficou daquela maneira. Aquilo é um ajuste, né, feito pela organização do trabalho, uma organização científica do trabalho que muitos administradores e psicólogos organizacionais adoram, fazem, né, eventos à torta e direito pelo Brasil afora para tentar sempre organizar, né, ajustar, prescrever e intensificar o trabalho, né, tentando diminuir o que eles chamavam, né, essa foi a ideia central quando foi criado isso, diminuir a vadiagem no trabalho. Então, é uma lógica que estraçalha o humano, é uma lógica que estraçalha os coletivos de trabalho, que acaba também com a condição, né, de luta da classe trabalhadora. E a autonomia inexistente. Os itens menos críticos são o mobiliário, que também são intensos, o mobiliário existente no local presencial de trabalho é inadequado, as tarefas não estão claramente definidas, a chefia imediata estimula a competição entre os colegas, a estação de trabalho presencial é inadequada e a chefia imediata estimula o conflito entre colegas. As relações produtivistas também são extremamente, essa deu índices muito altos, que é a organização de trabalho com prescrições e controles excessivos em relação à divisão das tarefas, ao cumprimento de regras, à definição de prazos e ritmo de estabelecimento de metas em condições de trabalho necessárias e sob forte pressão hierárquica. Quase 90%, né, apontou essas questões, né, presentes no trabalho bancário. Os mais expostos são os mesmos e os itens mais críticos existem forte cobrança por resultado, tarefas cumpridas sob pressão dos prazos, o desempenho aqui é vigiado, o número de pessoas é insuficiente para a realização das tarefas. Então, se você conseguiu cumprir a meta, conseguiu bater a meta, na próxima você dobra, e se as condições de trabalho que você conseguiu cumprir a meta estão sendo, né, sempre você conseguindo, vamos tirar, porque dá para tirar alguma coisa ali e você continuar. Vai testando e vai tentando fazer um ajuste sempre muito refinado, né, que vai levando a esse estraçalhamento e, ao mesmo tempo, uma alienação maior e maior do trabalhador dentro desse local de trabalho. O ritmo de trabalho é excessivo e os itens menos críticos, e todos eles estão apontados ali como intensos, né? Então, isso é extremamente alarmante. Então, os que menos tiveram pontuação são extremamente altos ainda. As tarefas são repetitivas, as normas para execução das tarefas são rígidas, falta tempo para a realização de pausas de descanso no trabalho, existe divisão entre quem planeja e quem executa, e as tarefas executadas sofrem descontinuidade. Esses dados são extremamente fundamentais para a formulação de políticas públicas, esses dados são extremamente imprescindíveis para a gente conseguir construir mecanismos de luta, né, apontando cada um deles, né, porque como a classe foi marcando cada uma desses termos, são a partir desses que a gente consegue tirar um pouco dessa lógica, falar que é uma questão individual, porque a lógica é essa, falar que está individualizado, que é frescura de cada um, então apontar cada uma delas, né, e a gente conseguir fazer essa relação que esse adoecimento vem por condição e por conta desse modo de trabalhar. A patologia da violência, que são os sentimentos de desvalorização, conflitos, falta de aceitação pelos colegas, chefias, falta da liberdade para expressar o que pensa e sente em relação ao seu trabalho e desqualificação no trabalho. A frequência evidenciou 54%. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui. A patologia da sobrecarga se caracteriza por sentimentos de injustiça, desânimo, insatisfação e desgaste com o seu trabalho, burnout e estresse. 80% da amostra também identificou essa presença desse fator. Os sentimentos de adoecimento, né, que mensuram os sentimentos negativos em relação a si mesmo, a vida, os comportamentos, isolamento, as dificuldades nas relações familiares e sociais e os impactos sobre os problemas físicos e psicossomáticos. 55,5% identificaram.
Os mais expostos, eu não coloquei aí, mas são as mulheres também e as pessoas que têm um deslocamento de até 30 minutos para o seu trabalho. Né? E não à toa, porque as mulheres continuam com jornada de trabalho quando chegam em casa, enquanto os homens, por conta, né, dessa divisão sexual no trabalho, né, muitas vezes não estão dentro desse trabalho de cuidado dentro de casa. As mulheres continuam, têm jornadas duplas, triplas, né, e continuam essa lógica do trabalho, então elas estão mais expostas aos sintomas de adoecimento, né, aos riscos psicossociais, ao final, né, são acentuados em mulheres e pessoas que moram um pouco mais afastadas do trabalho. E a análise de regressão foi que a presença intensa, né, que é como uma variável dessa, né, como um fator daquele, pode influenciar no outro. A presença intensa de discursos e práticas de controle, ela intensifica a competitividade, o produtivismo, a presença de vivência de violência, a presença de vivência de sobrecarga. A presença intensa de relações competitivas no trabalho, que são a exclusão dos funcionários, da tomada de decisão, cerceamento da autonomia, distribuição injusta, indefinição de tarefas, aumenta a violência no trabalho. A presença intensa de relações produtivistas aumenta a sobrecarga no trabalho. E as patologias de violência e sobrecarga intensificam, né, a presença de sintomas de adoecimento. Então, os discursos e práticas de controles e relações são indicadores de riscos psicossociais no trabalho bancário. É importante acentuar isso e no momento onde entra, né, era para entrar em vigor já de modo definitivo a NR1, que coloca as normas regulamentadoras do trabalho, mas o governo fez, né, por pressão da classe do patronato, fez um ajuste e ela vai entrar, entre aspas, em caráter educativo no primeiro ano para vigorar no segundo ano. E é preciso que a gente fique também de olho nessa questão, porque muitas vezes essas normas regulamentadoras que falam que vai entrar em vigor no outro ano se arrastam por longos anos até, de fato, a questão entrar em vigência. Eu vou passar aqui porque acho que são práticas renovadas, experiências importantes, né, que a gente pode levar dentro dos sindicatos, né, que são essas clínicas dos trabalhadores, com trabalhadores. Aqui a gente tem todo um aspecto histórico dos trabalhos que a gente fez dentro do Sindicato dos Bancários de Brasília. É um trabalho iniciado em 2013, os atendimentos eram coletivos, não foi dando certo porque as pessoas tinham muita vergonha de falar uma para outra o que é que estava se passando, mas tinham interesse em entrar em atendimento. Então, a gente, né, vamos para os atendimentos individuais. Passaram a ser individuais, tivemos ali até de 15 a 22, 239 bancários e bancárias que buscaram esses atendimentos, foram realizados 1.983 sessões. Com a pandemia, né, foi ampliado, se tornou online presencial, os horários foram ampliados e foi estendido, e isso é importante, né, foi estendido para quem não está afastado do trabalho por licença saúde. Por conta de todos os achados anteriores e por conta da intensificação que mostrou todos os dados, é importante que não só as pessoas que estejam de licença saúde sejam oferecidos esse serviço, mas quem está ali trabalhando e que tem o interesse em falar, né, estão sendo atendidas. De setembro de 23 a 24 foram mais de 600 sessões, foi o maior número nos últimos 10 anos, né, marca também uma mudança, né, desse trabalho de clínica do trabalho, para criamos um observatório lá no Sindicato do Trabalho de Brasília, e agora também números também bastante altos e importantes para nós de aumento de sessão e de pessoas que têm procurado esse serviço. As pessoas, né, que buscam ali, colocam num documento inicial, antes de entrar em atendimento, que elas estão trabalhando em um ambiente hostil, em que todos os trabalhos que faço não são adequados, não estão conseguindo trabalhar, já peguei vários atestados, sinto muita ansiedade só de pensar em ir ao trabalho. No ambiente familiar, faço atitudes grosseiras, estou impaciente. Sempre que converso com familiares ou amigos, converso com o mesmo assunto. Quando estou estressado, esperando que alguém tenha alguma forma de me ajudar. Esses são os relatos das pessoas que querem, que buscam ali, e as condições que elas chegam até nós. Os dados qualitativos, o que a gente tem encontrado nessas escutas, né? Esse aumento acentuado da sobrecarga do trabalho, independente do cargo ou do setor.
uma noção que está posta de custo e benefício, onde os benefícios são as gratificações, os elogios, e a condição de custo, né, é que isso é ultrapassar os limites, ter de ultrapassar os seus próprios limites. Então a pessoa fica dentro dessa lógica ali, uma lógica ambivalente, que é onde as cobranças excessivas são normalizadas dentro, então a pessoa não sabe se põe limite àquilo ou excede o limite dela mesma. Então fica dentro dessa condição. Quando tentam falar com a chefia, são vistos como pessoas que são insubordinadas e são excluídas ali. Então, né, é uma marcação de um estilo de gestão voltado a gratificações e atos violentos, e que esses atos violentos têm uma função de disciplinar, né, de excluir esses sujeitos que são tidos como desviantes, aqueles que tentam e são alvos dos atos violentos, e os sujeitos obedientes que se calam e trabalham e que continuam ali tentando receber mais gratificações e evitar uma exclusão. É sobre isso, né, sobre essas questões que nós estamos postos, né, que de algum modo essa evidência desses dados dentro do trabalho bancário também evidencia uma lógica que está posta de uma maneira geral, mas que esses dados qualitativos dessas escutas individuais são tão importantes para nós por essas questões. As vivências de sofrimento, elas são majoritariamente de mulheres em licença de saúde, por motivo de saúde mental, por adoecimento mental caracterizado por sintomas mistos, ansiosos e depressivos. O que esses atendimentos eles permitem, né? A identificação de quando esses sintomas começaram e desde quando a pessoa começou a negligenciar esses atendimentos. Então, uma reconstrução dessa própria história a partir da narrativa daquele sujeito que está ali, que se põe a falar. E essa negligência que ela começa a ver, né, do mal-estar e da violência no trabalho. E o sofrimento que advém diretamente desses efeitos da violência do psiquismo e dessa normalização da violência e o medo da estigmatização. Soma-se a isso também a questão da morosidade nos processos previdenciários e na justiça também, que as pessoas buscam tentar reparações, né, e esses artifícios, né, que são os direitos da pessoa, são muito morosos hoje em dia. E quando a pessoa não realiza o trabalho que a gente chama um trabalho de luto, né, de toda essa narrativa, desse entendimento que se faz ali da lógica do próprio processo de adoecimento dela, ela espera na justiça essa reparação. E essa reparação pode não vir. E ela pode produzir mais ainda sujeitamento naquela pessoa que entrou com processo na justiça por conta da morosidade. Os efeitos desse trabalho clínico é uma possibilidade de desvitimizar a circulação da palavra ao invés de revitimizar o sujeito, né? A gente fala desse deslizamento subjetivo. E uma possível ali desidentificação com essa identidade bancária que é tão forte, que está tão presente nessas pessoas. E ela começa a perceber essa possibilidade de diálogo e de mudança dentro do banco, né? Isso é bastante interessante, são frutos desse efeito, né, subjetivo desse trabalho de escuta ali. E as recomendações, né, a gente recomenda a realização de pesquisas continuadas, a formação dos dirigentes, que é uma das pautas que a gente também tem levado, além do trabalho de pesquisa, esse trabalho de clínica do trabalho e também o trabalho de formação sindical, né, nesse processo de saúde e doença, né? Tem sido importante um espaço de fala e esse espaço criado desses debates. A ampliação dessa posição ético-política fundada e voltada para a escuta política do sofrimento no trabalho. E a construção desses canais que permitam a sistematização de queixas do trabalhador e, como eu estava dizendo para vocês, né, da obtenção desses dados para compreender como esses fatores organizacionais estão relacionados ao adoecimento. Não podemos perder esses dados por nada, eles são muito importantes para nós, não como pesquisadores, mas para a categoria, são mecanismos de luta política. E esses mecanismos de prevenção, a conscientização por meio da divulgação, debates específicos, grupos de estudo com interessados, mecanismos de intervenção, adoção dos protocolos de acolhimento, encaminhamento para setores competentes, registro de queixas e dos dados, e o estabelecimento de espaços coletivos de discussão.
Então, agora, a gente já tem a professora Ildete aqui. Eu já te passei o currículo da senhora, tá? Ela tem uma história de vida, de pesquisa sobre economia e mulheres, né? E militância. Não posso esquecer. Então, é muita honra passar a palavra para a senhora. Eu quero agradecer muito o convite. Para mim foi uma alegria enorme ter recebido o e-mail do companheiro me convidando, porque eu já fiz muita confusão, muita palestra e muita confusão com o movimento sindical, mas fazia tempo que vocês estavam sumidos, né? Ficou só o mundo acadêmico, os grupos de mulheres no mundo acadêmico e tal. E, por exemplo, eu estava pensando, eu sou coordenadora de GT na Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, já há muito tempo, desde a fundação. E eu não me lembro mais de trabalho sobre o trabalho bancário. Ele apareceu no passado, mas agora, por exemplo, nesse ano, agora vai ter o congresso da ABET, lá vai ser em Floripa, eu recebi 64 propostas de trabalho com artigos mandados. Não tinha nenhum sobre bancário, sobre trabalho bancário. Eu não sei o que foi que aconteceu, que vocês sumiram do radar da universidade, não, dos estudos sobre o mundo do trabalho. Eu acho que está na hora até de pensar em escrever alguma coisa sobre o que está acontecendo, até porque a palestra que vocês viram, o IATA produz questões extremamente interessantes, né? Para se pensar qual é o futuro do trabalho, né? Que terá, porque você tem uma parte afinal de contas, os trabalhadores são consumidores, né? Então, essa mão de obra não pode ser deteriorizada ao máximo, né? Então, por exemplo, quando eu pego, antes de entrar dos slides que a gente fez, que está lá na frente, que é sobre porque até aí é o trabalho não pago, é o trabalho que as mulheres realizam pelas pessoas, nas famílias, e é ignorado pela ciência econômica, pela sociologia, por todo mundo. Quer dizer, é preciso de pessoas, de mulheres e homens solidários com essa questão, para que esse debate sobre o que a gente chama fazeres domésticos, é o trabalho do amor, né? As mulheres prestam uma jornada de trabalho idêntica. Quando você pega uma trabalhadora, todas as mulheres trabalhadoras, a maioria é mãe também. Então, elas têm jornadas duplas. Os homens, eu pesquiso isso já há 20 anos, eu tenho os dados do IBGE, há 20 anos, desde 1901, desde 2001, quando o IBGE publicou pela primeira vez esses dados. Os homens declaram, ao longo de 20 anos, 10 horas semanais de trabalhos feitos não pagos. O que é o trabalho do amor? Levar o filho na escola, ir no supermercado, fazer a compra. Esse é o trabalho. Levar a criança para jogar bola, entendeu? Os meninos, né, porque não leva as meninas, mas é por aí. Então, essa é uma briga que, dentro da economia feminista, não é uma briga, mas é uma luta para convencer os homens. E o trabalho do amor, ele também pode ser algo gostoso, interessante, porque é a relação deles com os filhos. Porque o interessante, nas pesquisas que a gente faz, os homens não se relacionam com os filhos, eles se relacionam com as mulheres. Quando ele sai de casa, porque se separa, é a mulher de quem ele se separa, mas os filhos também ficam, e a luta pelas pensões e pelos algum cuidado deles é muito intensa. Eu analiso isso do ponto de vista da socialização masculina. Os meninos são socializados de forma diferente. E, de certa forma, nós contribuímos, as mulheres contribuíram
para esse distanciamento e essa separação. Porque trabalhar, as mulheres sempre trabalharam. Aí você disse, não, porque as mulheres... eu tenho 40% das mulheres em idade de trabalhar são donas de casa, por causa da questão ideológica que tem, primeiro que os homens são provedores da família. Então, essas questões são dramáticas do ponto de vista de quando a gente está discutindo isso. Aqui eu só tenho, eu não tenho, eu diria que eu não tenho donas de casa, eu tenho donas de casa e mulheres e bancárias. Assim como eu tenho homens, eu acredito que vocês também participam, de alguma forma, bem ou pouco ou menos, dessas questões. Se eu olhar pelo lado do sindicato, por exemplo, da luta sindical, que eu também tenho os números, a população agora, 22 é o último dado que a gente tem, porque para 24 não saiu, saiu uma PNAD, mas ainda não tem com esses dados da família. Eu tenho 96, são quase 100 milhões de pessoas no Brasil, que é a população ocupada, que está no mundo do trabalho. Mas só tenho 9 milhões e 100 que são associados a sindicato. Então, é um fosso. Então, quando você olha... E nós sabemos que os direitos do trabalho foram todos criados com lutas. Não existe nenhum direito que a classe trabalhadora negociou ao longo da vida que tenha brotado do capital. Foi encostando o capital na parede. Então, essa é interessante como você tem... Hoje você tem uma ideologia extremamente forte, que apareceu já nas falas anteriores, de eu sou dono do meu tempo. Nós fizemos pela ABET, pela Associação Brasileira de Estudo do Trabalho, umas mesas redondas, e esse discurso, no último congresso, que foi há um ano atrás, esse ano terá outro agora em setembro, mas foi há 2 anos atrás, esse discurso foi recorrente das análises que os grupos de pesquisa sobre o mundo do trabalho trouxeram para a ABET. Quer dizer, é extremamente alarmante que isso aconteça de uma forma tão avassaladora. Isso se reflete nos dados da sindicalização. Eu tenho 99,6 milhões de pessoas ocupadas, mas eu só tenho 9 milhões de sindicalizados. 9,1. Portanto, vocês têm o quê? Nós temos uma percentagem muito pequena. E em 2012, eu também tenho dados de 2012, a população em 2012 era de 14 milhões de sindicalizados. Caiu para 9. Então, é uma venda da ilusão que a sociedade faz extremamente forte. Você vendeu a ideia de que eu sou... Quando nós fizemos na ABET pesquisa com o pessoal entregador. Nenhum quer voltar. Acha que é dono do seu tempo. Esse é o discurso. Então, aquilo ali ainda é o trabalho não pago, que eu trouxe também, porque a gente fica botando como aqui eu sabia que tinha muito homem, então a gente precisa convencê-los que vamos dividir, entendeu? Então, a gente mostra como é que o trabalho dos afazeres, a gente chama afazeres domésticos e de cuidados, ao longo da década do século XX, o tempo de trabalho, ele acaba aumentando agora já, depois com a pandemia, vai para 12 horas semanais, que que eu podia contribuir, porque nós ousamos valorar o trabalho não pago, que é o trabalho do amor, e dizer, olha, a gente vai aumentar, e o PIB aumenta. Não o PIB concreto, mas para dizer, esse trabalho que as mulheres fazem e os homens de boa vontade, ele é significativo e ele é importante para a vida humana. Então, bota valor. Porque na sociedade mercantil, botar valor é uma forma de dizer ele vale alguma coisa.
Então, vocês percebem, já no século XXI, como tem uma linha que subiu, desceu. Por que será que 2008 caiu? Quem é que lembra do que aconteceu em 2008? Pode falar. A crise. O capitalismo foi ao chão com as falências. Lembra? Então, aquilo propiciou que o mundo quase desabou com as falências americanas e todo o reflexo. Depois volta, você tem, portanto, esse trabalho do amor, ele contribui, quer dizer, tem um significado grande do ponto de vista da... Mas não precisa passar isso aí, não, porque eu acho que essa plateia talvez não esteja muito interessada dos gráficos. Passa um outro, só para eu ver o que tem mais, que a gente fez isso. Esse é o último trabalho que nós fizemos. Aí eu fiz por estado, entendeu? Vocês vão ver como os homens do norte e do centro-oeste são preguiçosos. Eu não consigo explicar por quê. Ninguém, não tem nenhum livro de sociologia que dê uma pista para a gente por que é que os homens do centro-oeste e do norte têm uma contribuição nos afazeres domésticos tão baixa, quando eu valoro ela para o PIB. Eu estou valorando o trabalho doméstico não remunerado, sabe pelo rendimento de quem? Das empregadas domésticas. É o pior rendimento da sociedade, do mercado de trabalho do Brasil. Ontem e hoje. E elas são as mais numerosas das trabalhadoras do Brasil. Hoje, não mais. Até 2014, eram as empregadas domésticas. Ao longo da série, a gente já fez essa contribuição desde o século XIX, que eu tenho dados do censo, nós trabalhamos com o censo, ao longo de todo o século XX. As empregadas domésticas são as maiores, é a maior ocupação das mulheres brasileiras. Para vocês terem uma ideia de como essa questão é dramática, né? Trabalhadora doméstica é a maior ocupação das mulheres brasileiras. As bancárias é muito pequeno, até porque quando os bancos quando começou, os bancos são do século XIX e a mulher não entrava. A mulher era proibida de trabalhar nos bancos. Então, quando você faz a história bancária do Brasil, é um trabalho que não tinha mulher. Acho que a Caixa Econômica vai abrir uma primeira porta, mas não entrou, porque a Caixa Econômica é do Império, né, de 1828. Ela tem toda uma história muito interessante, a Caixa Econômica, de como ela é presente na história do financiamento, porque os bancos são financiamento das atividades capitalistas, né? Então, é para isso que eles existem, porque o negócio precisa ser alavancado, e a pessoa não precisa ter todo o capital para começar o negócio. Então, o banco tem um papel extremamente importante na sociedade mercantil generalizada, no sentido de que, sem o banco, hoje, você não consegue alavancar a produção e o capitalismo, e a sociedade capitalista. Porque hoje não existe mais sonhos, né, gente? Hoje, a sociedade de mercado generalizada sedimentou qualquer futuro, qualquer ideia de que podia haver uma outra forma de se organizar a produção. Acho que ninguém tem ilusão aqui. Embora alguns discursos e algumas apresentações tinham um certo travo de saudade, mas é só saudade. Eu sinto muito, eu já apanhei feito... Eu ia dizer o diabo, tá? Por conta de ideias, tá? Então, eu sou geração 64. Eu sou uma mulher mais velha e eu sou do movimento estudantil de Campina Grande.
O sindicato dos bancários era a redenção da gente. A gente corria tudo para o sindicato dos bancários. Lá em 1962, 63, das brigas, o sindicato dos bancários era assim, corria lá porque o sindicato dos bancários nos acolhia, o movimento estudantil. E a gente ia para lá. O dia do golpe, 64, no dia não, porque no Nordeste só foi no dia 1º de abril. Os militares tiraram a data por conta de que botaram para 31, mas não foi 31, não, foi 1º de abril. Né? É o golpe do 1º de abril. Eu fui para dentro do sindicato bancário, porque eu era... o sindicato bancário é quem nos apoiava, até que a polícia chegou, e aí começou a fechar, fechou tudo, entendeu? Então, os sindicatos bancários, eu vim para essa palestra com muita alegria, porque eu me lembrei muito das coisas do passado e como os bancários eram bancário do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste. A turma do privado era menor e era muito perseguida. Então, você tinha que... o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste era quem arrastava essa luta. Então, eu estou num recordatório grande para vocês, para mostrar como a história dos trabalhadores e trabalhadoras. As trabalhadoras é menos. Eu não me lembro de nenhuma bancária em Campina Grande quando eu era estudante de economia, tá? Era um banco que não tinha mulheres. Eu acho que não tinha proibição, não, mas as mulheres... Ainda tinha proibição? Eu não me lembro quando foi que eu sei que não tinha, eu não me lembro de nenhuma, entendeu? Então... Mas o golpe foi em 64. Eu não podia trabalhar. Tá, foi depois. Eu não me lembrava bem direito. Eu sei que eu não me lembro de nenhuma. Me lembro só... Além você tinha muitos sindicatos muito pouco significativos. Porque eu estou falando da Paraíba, né? Porque eu sou de Campina Grande. Então, daquele ambiente. Depois é que eu já estava estudando economia e começamos a estudar trabalho e essas questões. E eu hoje trabalho com economia do trabalho há muito tempo com pesquisas. Então, a ideia que a gente está trazendo aqui para discutir é que eu pensei, porque como aqui é ligado a um sindicato, é pensar nesse problema de como a gente pode revitalizar essa questão e trazer as pessoas e tentar entrar na discussão de que sozinho não se faz nada. E que a ilusão de que eu sou dono do meu tempo é uma ilusão vendida muito bem pelo capital. Então, como quebrar essa questão ideológica, esse é o desafio. Eu acho que o movimento sindical é extremamente importante para tentar quebrar esse movimento, entendeu? Não sei se será possível, mas lutar é a única coisa que nos resta. Então, quando eu olho os números da sindicalização, eu tenho toda uma série, não está aí não, porque isso aí eu estava tentando, eu achei que eu ia falar sobre o trabalho não pago das mulheres para trazer para a nossa seara das donas de casa, porque todo mundo aqui é dona de casa, eu queria convencer os homens que eles também podem dividir com a gente os afazeres domésticos. Eu acho que talvez seja mais interessante para vocês, é quando a gente olha o trabalho a sindicalização, antes de olhar ali um pouco rapidinho, a sindicalização. Por exemplo, as mulheres são menos sindicalizadas que os homens. É porque as mulheres carregam uma dupla jornada. Por isso que, para a gente aumentar a sindicalização das mulheres e dos homens, a gente precisava da contribuição deles. Ou brigar para que tenha creche em tempo integral para todas as crianças brasileiras. Se você me perguntar qual é a política mais importante pública para a sociedade, para o mundo do trabalho, é creche
e jardim de infância, até 14 anos de idade, 10 horas por dia. Porque você não bota filho na escola e tira 3 horas da tarde. Ninguém sai do trabalho 3h30, entendeu? Quando é tempo integral, né? Então, isso tem que acabar. Tem que ser 5 horas para dar tempo você sair do seu trabalho, você ou o marido, e pegar a criança da escola. Entendeu? Agora, essa é uma luta que os sindicatos não têm levado direito. Porque, como o sindicato a atividade política é uma atividade muito forte no sexo masculino, nós, as mulheres, por conta da dupla jornada, eu acredito que as mulheres são... Mas a história do mundo do trabalho é uma história que mostra muito uma ausência feminina, por conta dessa questão da acumulação. O dia tem 24 horas. A jornada de trabalho é de 8 a 10, porque quando eu olho o começo do século XX, a jornada de trabalho era muito pesada, até chegar à CLT em 43. Eu tenho a idade da CLT, tá? Então, quando completou os 80 anos, eu completava 80 e a CLT também. Eu falei, mas é uma maravilha, nasci com a CLT. Que glória, né? Junto. Então, eu fiz um bando de seminário, porque houve muito seminário no Rio, para discutir os 80 anos da CLT. E aí eu chegava a dizer, me convidavam para falar, eu já chegava a dizer, eu e a CLT. Então, isso tudo é para mostrar quão a jornada das trabalhadoras e dos trabalhadores é uma jornada penosa, porque você está sempre ameaçado. Quer dizer, claro que o sindicato conseguiu que a liderança sindical não seja demitida, ela pode ser demitida um tempo depois. Mas isso tem um outro problema, que é um problema também da mudança. Porque quem vai fazer política no mundo do trabalho, política sindical, fica preso a ela por conta de demissões, se não está no setor público. Isso é uma faca de 2 gumes. Entendeu? Que a gente não... Eu não tenho uma ideia melhor, mas eu reconheço que essa questão é uma faca de 2 gumes pela renovação, para fazer com que os jovens e as jovens participem do mundo da política, porque senão eu queria um bando de gente que acha que o mundo não precisa se organizar, não, que baixa como a natureza. Marcha como a natureza, mas a gente pode ter melhores dias e mais justiça social para toda a sociedade. Então, quando eu olho, por exemplo, eu tenho dados para 2016, mulheres sindicalizadas. Eu tinha 7 bilhões e 400 mil mulheres sindicalizadas, mas eu tenho 9 milhões de homens, entendeu? Para 2016. Quando eu chego em 22, eu tenho toda a série, de 16, 17, 18, mas eu não botei ali, porque eu pensei que eu ia discutir o trabalho não pago, porque é outra calcanhar de Aquiles de nós, mulheres. Mas como tem muito homem aqui, eu posso deixar aqueles dados lá para vocês depois, vocês podem trabalharem, eles estão claros, e mostra... eu não tenho explicação porque que o Centro-Oeste e o Nordeste trabalham tão pouco, mas eu desconfio que deixa a casa mais suja, tá? É a única forma. Então, pode ignorar, que eu já estou acabando meu tempo. Então, e quando eu pego os homens, eu tenho os homens eram 9 milhões de sindicalizados em 16, e hoje, em 22, eu só tenho dados para 22, é o último dado que existe, tá? É 6 milhões. Então, eu tenho 5 milhões de mulheres, 6 milhões e pouco. Tem uma quebrada do total de sindicalizados. Agora, se eu abrir por setor, aí as coisas são diferentes. Eu tenho sindicalizado da indústria,
Porque eu estou sempre, a gente está sempre achando que o setor industrial é um setor extremamente importante, que é o setor produtor de bens. Então, qual é a sindicalização? A sindicalização é disparadamente maior para os homens, na indústria de transformação. Então, nós temos uma sindicalização maior, num total, mas a sindicalização, por exemplo, na indústria, ela na indústria de transformação, dá 1 milhão de pessoas, né, entre homens e mulheres. E a indústria tem 3 milhões e 800 mil, 3 milhões e 800 mil trabalhadores como um todo. Então, por isso que esse seminário, para mim, mesmo indústria, não estava. Bancos, como é uma ocupação que tem ocupa menos a mão de obra, eu não tinha feito. E como o convite chegou assim, eu não consegui rodar os dados para o setor bancário, para ter dados mais concretos de a gente poder analisar isso o que está acontecendo. Eu só posso dizer para vocês que, quando entra mulher em algum setor da economia, pode escrever embaixo que o salário vai lá para o chão. Nós somos mais educadas que vocês, mas nós temos os menores salários do que vocês. E a entrada de mulher no setor, como hoje eu vi por o setor bancário, significa que os salários ficarão mais aviltados. Porque você tem uma mão de obra grande, você amplia a possibilidade da ocupação e você paga menos as mulheres. É inexorável. Está dentro da história do... Eu não preciso passar isso não, da minha pesquisa, não. Porque é um trabalho não pago. Eu vou só esfregar na cara deles o que eles têm que fazer. Rapidinho aí. É porque tem tanto homem, vale a pena, né? Convencer aqui os homens. Vamos passar aí rapidinho, só para vocês. Bom, aqui é os não pagos, vocês percebem? Eu não sei explicar, porque aqui eu fiquei dizendo assim, as indígenas, eu já entrevistei lá na Amazônia os grupos de mulheres das indígenas. Então, tem umas tiradas que vocês morrem de rir, porque a relação deles com elas apanham para burro. Tem muita violência doméstica. Então, pode passar. Então, eu tenho aqui o valor médio da hora. Aqui é trabalho doméstico, entendeu? O trabalho doméstico não remunerado. Então, você percebe quantas horas tem de trabalho por região, né? Mas eu valorei. A gente valorou para saber qual era a percentagem do trabalho não remunerado no PIB. Como é que o PIB aumentava? O PIB aumentaria no Brasil com rendimentos baixos, né? Do valor que a gente deu. 13%. Se as contas nacionais admitissem que o trabalho não remunerado de cuidar das pessoas poderia ter um significado monetizado. Na hora que você monetiza, a sociedade mercantil generalizada que nós vivemos passa a olhar com outros olhos. Não é mais só o trabalho do amor, porque o trabalho da reprodução da vida é o trabalho de beijos. Você paga como? Com beijos e abraços. Tchau, babau. E fique muito feliz, tá? Por receber beijos e abraços dos filhos e do maridão. Eu acho que eu já encerrei meu tempo, não já? Tem 10 minutos ainda? Ainda posso falar mais? Ai, que bom. Pela primeira vez eu achei que eu tinha esgotado o tempo antes de completar. Então, claro que nesses 40 anos, nos últimos 40 anos, nós tivemos algumas questões extremamente significativas, que é a questão do neoliberalismo, a explosão do neoliberalismo. Ninguém tinha ideia, a gente perdeu todos os sonhos e ilusões com o desmoronamento da União dos regimes socialistas. Primeiro que lá nunca houve socialismo,
Isso a gente não sabia. Eu falei, eu apanhei tanto por conta deles e fui ameaçada, mas aquilo não existiu também, aquilo era uma ditadura. Hoje eu tenho coragem de dizer isso. Há 20 anos eu não diria, tá? Mas aos 80 eu me sinto livre para dizer o que eu penso. Então, aquilo era uma ditadura. Eu fui da Tchecoslováquia, passei umas férias na Tchecoslováquia com meu marido, um ano antes da invasão soviética. Eu não entendi nada, porque quem defendia o socialismo era eu, e os checos todos odiavam. Eu falei, mas que coisa, que sociedade, que coisa reacionária. Ficaram assim, eles, por conta de dinheiro, eles ficavam o tempo inteiro fazendo a corte a gente para trocar dinheiro, porque eles queriam viajar e não podiam viajar. Olha, o sonho do checo, em 67, era viajar. E eles não podiam sair por causa do problema de moeda, entendeu? Porque você tinha problema entre a moeda dos países socialistas, ditos socialistas, e o mundo, a hegemonia já do dólar completa, né? Então, isso tudo não fez a gente entender que algo errado tinha no reino da Dinamarca. Mas tudo desmoronou em 91. E o desmoronamento em 91 trouxe o mundo estilhaçado que ele é até hoje. Não precisa falar nada, porque nós vivemos um momento extremamente tenso, né, agora, esperando sempre o pior, porque depois que você tem tantos armamentos, e só falta se dizer que vão soltar uma bomba atômica no Oriente, que, infelizmente, já foi os Estados Unidos que soltou uma. Quer dizer, Hiroshima e Nagasaki jamais podem ser esquecidos. Então, a gente sabe que a sociedade humana vai finalmente. Não sei até que ponto ela está convencida que a guerra é um mal que poderia ser extinto, que a gente não precisa da guerra. Então, pensar na tensão que hoje que o mundo enfrenta, não a América Latina. A América Latina aparentemente está tranquila, se esquecendo da Guatemala e daquelas coisas que estão acontecendo na Centro-América, e a chegada do Trump, em tudo isso, quer dizer, eu acho que a geopolítica do mundo mexeu profundamente com toda a nossa sociedade. Então, o que vai acontecer para o futuro nunca, para mim, o futuro nunca teve tão incerto. Quer dizer, eu não estou nem pensando no sentido de homens e mulheres na sociedade, na atual sociedade que nós vivemos, né? Então, o Stiglitz já dizia, estava outro dia, são 40 anos que a sociedade mundial, e a nossa brasileira, toda ela, vive o neoliberalismo. É um período muito duro para muita gente. Por quê? Houve desindustrialização em massa da sociedade mundial, dos países capitalistas, e essa desindustrialização tanto foi produzida pela globalização como pelo câmbio tecnológico. Então, hoje a gente discutiu o campo tecnológico, o IA que está chegando, mas o IA está chegando, o IA é o fecho de um percurso tecnológico de expulsão da mão de obra. Cada vez tem menos pessoas das atividades produtivas e joga todo mundo nos serviços pessoais e num outro tipo de trabalho. Então o que é a globalização, o que é o campo tecnológico, e ainda tem uma questão que foi extremamente acirrada a partir
para nós, no Brasil, inclusive, que é a questão ideológica, que impossibilitou que se fizesse qualquer coisa para proteger quem foi ficando para trás. Quem foi ficando para trás, ficou para trás mesmo. E criou muito desespero. E esse desespero de quem ficou para trás, porque não acompanhou o câmbio tecnológico e as novas mudanças, nem participou delas, foi captado pela direita. Esse desespero ficou totalmente na mão de uma ideologia de direita que que não é só presente no caso brasileiro, e o Bolsonaro é bem um exemplo disso, como foi capturado pelo Trump. Então, nós vivemos um mundo estilhaçado, derrotado, que eu não sei, que eu não tenho bola de cristal, não sei qual é o futuro. Eu diria que essa captura pela direita desse desespero se transformou numa política identitária, com baixos salários, muita desigualdade, e as desigualdades sociais são totalmente capitalizadas pela direita. Não foi pela esquerda. A esquerda perdeu. Eu diria que está perdido bem o rumo. Porque não tem coragem eu acho que falta dizer que esse desespero e esse desmantelamento, eu não tenho soluções. A direita também não tem. 2 minutos? Então, eram essas reflexões que a gente precisava pensar, quer dizer, não só pensar nas mulheres, como as mulheres vão... Nós estamos no mercado de trabalho ao longo da história do capitalismo por baixo. Né? Como é que a gente pode chegar a uma sociedade mais harmoniosa, no qual a gente divida os trabalhos dos cuidados? Os filhos não são só das mulheres. Os filhos são de homens e de mulheres. Então, que os homens consigam dividir conosco o trabalho do amor, e que a gente possa também ter independência econômica e não ter praticamente metade das mulheres em idade de trabalhar como dona de casa. Então, que todas possam ter renda e decidir qual é o seu destino. Muito obrigada pelo convite. Eu gostei muito de ter participado, de ouvi-los todos, porque isso é até uma coisa, uma vitamina para quem já viu o movimento sindical no passado e, de repente, ele meio que sumiu e agora ressurge de novo com vocês. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Nós vamos abrir, então, uma rodada de perguntas. Vamos começar com um bloco de 5. 3 minutos para cada um. Quem quiser fazer perguntas. Eu acho que, devido ao adiantado da hora, e como foi um dia bastante intenso, né, de informações, eu acho que pode fazer um único bloco, e aí tem as respostas dos palestrantes, da palestrante, para poder a gente agilizar. Acredito que as perguntas vão ser objetivas e suficientes, né, para a gente obter mais informações que, por acaso, eles... Né? E ir para a festa, porque ninguém é de ferro, né? Então, vamos começar? Temos mais alguém
para se inscrever, que vamos fechar com quem se colocou aqui. 3 minutos para cada um, companheiros. Então, vamos começar com Rita Lima. Então, eu queria começar dialogando com o Paulo, porque da experiência que você traz do Sindicato de Brasília, e é uma coisa que, no movimento sindical, principalmente o sindicalismo novo, a gente lutou contra o assistencialismo, que era uma outra coisa. E quando a gente começa a ver as experiências, os adoecimentos, as verdadeiras epidemias, né, como foi o caso de Ler-Dort e agora de adoecimento mental, né, e transtornos psicossociais, a gente começa a perceber a importância de ter uma clínica do trabalho, que é uma perspectiva de atuação que não é individualista, dentro de uma perspectiva coletiva, mas que os sindicatos ainda não aderiram, né? São poucas experiências que a gente tem de clínica do trabalho. Aqui mesmo, no Espírito Santo, a gente começou a discutir isso, e agora a gente está fazendo uma outra experiência de acolhimento, que o Ronan depois pode explicitar, mas eu penso que a clínica do trabalho é uma experiência que o movimento sindical deveria abraçar, sistematizar e aplicar em todos os sindicatos. Não é fácil. Depois do ataque do Bolsonaro aos sindicatos, de fato, os recursos foram ficando um pouco minguados. Então, a gente pensa 2 vezes, porque fazer uma clínica do trabalho não é fazer uma experiência hoje e acabar no mandato seguinte. Você precisa ter um acompanhamento que diz respeito à vida das pessoas. E a perspectiva de fazer tanto a prevenção quanto o encaminhamento do tratamento, né? Então, acho que essa experiência é uma experiência interessante. Eu queria que, se você pudesse aprofundar um pouco mais de como isso é feito, né, para que a gente possa aprender com essa experiência que vocês têm lá. Os dados são reveladores. A gente também fez uma pesquisa o ano passado. Essa pesquisa de vocês, acho que a Contraf encomendou, é uma pesquisa nacional, mas, se você for pegar a aplicação dela nos estados, os dados são estarrecedores, né, de adoecimento. Não por acaso que quando tem um problema, as mulheres são as primeiras a ser demitidas. Por quê? Porque elas precisam voltar para casa para fazer o trabalho de cuidados para que os homens possam, né, continuar trabalhando. Vou pedir 30 segundos. Segunda coisa, sindicalização de mulheres. Eu me lembro que eu tenho 30 e poucos anos de atuação sindical. Nós só tivemos uma única campanha de sindicalização de mulheres. E não foi fácil fazer isso, porque encontrou resistência nos sindicatos, porque temos que fazer uma campanha ampla. Não, temos que trabalhar para sindicalizar as mulheres, que é uma outra abordagem. Porque quantas mulheres pensam que ela sindicalizada, estou concluindo, que ela sindicalizada, ela pode lutar também por suas questões, e quem sente as dores somos nós. Os homens não sentem as nossas dores, eles são solidários às nossas dores. Então, é importante o desafio que a gente tem aqui no sindicato, começando uma nova gestão, de fazer esse trabalho de novo, de sindicalizar as companheiras. Obrigada, Rita. O seu crachá. Crachá, Rita. Sueli. Bem rapidinho, uma pergunta para a professora Ildete, que é o seguinte: a senhora falou muito sobre a jornada de casa, dos cuidados e tudo mais, né? Nós estamos numa campanha pela redução da jornada de trabalho, né? 6x1 para todos o fim da 6x1 para todos os trabalhadores, e a implantação do 4x3 também para todos os trabalhadores. Essa, inclusive, é uma pauta da categoria bancária, que já está na mesa de negociação há algum tempo e tudo mais. Eu gostaria que a senhora falasse, já que a mulher é essa que tem a tripla jornada, já que ela é uma das mais prejudicadas, é um segmento mais prejudicado no atual modelo de jornada 6x1, o que significaria, né, essa conquista do ponto de vista feminino?
Obrigada, Sueli. Carlão. Boa tarde, os expositores, os painelistas, o Paulo, a Ildete, parabenizá-los. Acho que esse debate, ele, de certa forma, está fechando, como o Ronan colocou, de certa forma, começou na primeira mesa de conjuntura, que a gente tratou, a questão do painel aí mundial, o cenário, com o professor Rui, e, de certa forma, nós estamos fechando, debatendo aí como esse impacto dessa restauração capitalista, dessas novas na vida dos trabalhadores, no caso bancários, mas não só os bancários, e também o impacto para as mulheres bancárias e para as mulheres em geral, conforme a Ildete, que é a história viva aí, Parabéns pela sua história de luta e pela contribuição. Então, assim, acho que o desafio, eu acho que o trabalho que o pessoal da saúde comprometido com os trabalhadores, psicólogo, médico, psiquiatra, estuda, é fundamental. Porque o desafio nosso é fazer com que o conjunto dos colegas entenda e quem está adoecido se sinta seguro para conversar com a pessoa que está do lado, que trabalha junto, para falar sobre a situação dele, porque as pessoas vivem com medo por causa da competição, por causa de uma série de coisas. Então, é uma sociedade individualista. Mas é um desafio, e esse desafio, ele também dialoga com a tal das ferramentas que os bancos usam de gestão, que é a competição e a competição entre as empresas capitalistas, no caso dos bancos, de acumulação, e a competição que eles levam para dentro do local de trabalho dos colegas. Um compete com o outro o tempo todo. Então, a gente tem essa missão, digamos, de convencê-los. Agora, sobre as mulheres, eu não tenho dúvida da opressão econômica, cultural, ideológica, machista, dessa cultura nossa aqui brasileira, no caso do Brasil, mas no mundo machista, expressa aí no feminicídio, o grau de violência que as mulheres sofrem, não só psicológica, mas também física, com a eliminação. Mas eu acho, não tenho dúvida, as mulheres brasileiras, apesar de toda a opressão, apesar da jornada, 24 horas por dia, elas foram e ainda foram fundamentais para derrotar o bolsonarismo, porque as pesquisas constataram, a ampla maioria das mulheres não apoiaram e não apoiam Bolsonaro. Concluindo. Então, assim, tem um papel fundamental na luta de classe. Então, os homens, apesar dos pesares, sobretudo de meia idade para cima, a maioria conservadores, autoritários, machista e bolsonarista. Então, assim, e que isso demonstra o grau de sensibilidade e de percepção que as mulheres têm da opressão, como elas sentem na pele, porque cuida dos filhos, em todo sentido. Então, assim, é um segmento fundamental. Então, eu entendo que nós vamos, para superar a nossa situação enquanto categoria, nós temos que fazer o combate interno, mas nós temos que reafirmar e fazer o combate público e externo, junto com as demais trabalhadoras e os demais trabalhadores, numa perspectiva de um sindicalismo classista. Mas por isso que eu fecho nesse sentido, parabenizando, mas a luta é geral e é da classe. Obrigada, Carlão. Arlete. Crachá, Carlão. Boa tarde a todas e a todos. Quero parabenizar todos os expositores, mas minha imensa gratidão, imensos parabéns à nossa digníssima professora Ildete. Dona Ildete, professora, como a contribuição da senhora foi fundamental hoje, especialmente para nós mulheres. E quero aqui, Carlão, e todos os sindicalistas aqui, fazer um protesto. Temos que ter mais palestrantes mulheres para nós. Vocês perceberam que só tivemos uma hoje, não tivemos mais palestrantes. Não sou machista, feminista, nem nada, mas eu sou pelo ideal de ter igualdade. Eu sou pela igualdade. E aí, então, eu vou completar lá que a Rita falou, que teve uma época que mulher era proibida entrar no banco. Eu, como sou banestiana, eu fiz o concurso em 76 e 77, acho que foi o último concurso.
Depois teve uma leva de só os presidentes, os diretores botavam homens, porque só nós mulheres passávamos no concurso. Na minha época mesmo, foram poucos homens, desculpa aí os homens, mas foi a pura verdade. Foram poucos homens que passaram. Eu fui trabalhar em Rio Bananal, nós fomos em 3 mulheres para Rio Bananal, e um homem que foi para lá. Porque só passava nós mulheres. Isso quer dizer, desculpa, mas nós somos mais inteligentes em todos os campos, tá, gente? Em todos os campos. Desculpa os meus 72 anos, professor, eu estou quase da sua idade. Só de aposentada eu já tenho 27, mas não para... Aposentada bancária, dos outros serviços eu não me aposentei. Tá bom? Agora eu também trabalho muito de graça, sou voluntária, em vários segmentos. Agora, eu fiz uma pesquisa, pouca, mas eu fiz, professora, e vou perguntar à senhora, por que as mulheres adoecem mais do que os homens? Na minha época, era uma fartura de material, fartava tudo. Então, a nossa doença era ler. Eu tenho aqui, 2 punhos operados, deficiência eu tenho. Era a doença da época, e era ler de lerdeza. Depois foi criando DORT, essas coisas, era ler de lerdeza. Eu fui muito massacrada por isso. Mas eu dava muitas autenticações, e naquela máquina assim, borrou. E os homens, pouquíssimo. Eu fiz essa pequena pesquisa com ortopedista, inclusive de punho. Eles diziam que o homem não tem essas doenças, porque o homem acaba do serviço, sai do banco, ou qualquer serviço, ele vai para casa descansar ou para o boteco. A doutora fez lá, a professora, o homem vai para casa descansar, ver televisão, ver jogo, e ou para o boteco. E nós mulheres vamos para o 2º, 3º, 4º trabalho. Então, eu gostaria, a senhora tem essa pesquisa se realmente é isso. E hoje em dia a doença, infelizmente, é um massacre de cabeça psicológico que vocês estão tendo. Eu não tive, graças a Deus, esse massacre. Eu tive massacre físico, que faltava muito material. E vocês, infelizmente, conclua, companheira. Tudo. Tá bom, professora? Obrigada a todos. Obrigada. Maria Helena. Parabenizar os palestrantes. Paulo, acho que o seu trabalho, esse carinho, essa oitiva, né, das mulheres bancárias que você faz, ela é muito enriquecedora, porque o trabalho que a gente faz com as policiais é igual, né? E também isso serve para embasar as nossas reivindicações nas pautas, né, salariais, né, e de contratos, né, com os patrões, né, que no nosso caso dos policiais é o próprio Estado. E o DET, eu tenho usado essa pesquisa, né, do valor do trabalho feminino no PIB, quando eu vou falar do cuidado, do autocuidado e do cuidado coletivo, porque o capital, ele precisa ver essa questão na questão financeira, né? Mas esse retrato que você traz do patriarcado, ele mostra para nós, né, todos, trabalhadores e trabalhadoras, como é difícil vencer o patriarcado. Porque o patriarcado, ele criou mecanismo de manter a mulher no trabalho do cuidado, inclusive o salário-família. E outras formas de manter a mulher dentro de casa. Salário-família nada mais é, não, você já recebe o salário do seu marido, traz para casa o salário-família, que é irrisório, acho que agora nem existe mais, de tanto que foi reduzido, né? Mas isso, ao longo do tempo, o acesso à educação, acesso ao voto feminino, à educação feminina, isso tudo as mulheres chegaram, para elas, chegou muito depois do que para os homens, né? Entendendo, eu queria que, se possível, a Nildete falasse um pouco, não é só a opressão e a violência que é o resultado desse patriarcado, feminicídio, que é altíssimo, né? Então, essa herança patriarcal, além de tirar o sangue da mulher no trabalho, ele tira a vida das mulheres. E esse patriarcado, esse machismo, essa misoginia,
que se abraça com racismo para sustentar o capital, ele tira da mulher também o patrimônio cultural, porque ela fica em casa, ela não socializa, né? Ela tira da mulher o patrimonial também, porque durante muito tempo Concluindo. as mulheres não puderam ter propriedade, né? Então, é cultural, é financeiro e patrimonial. E por mais assim, e deixar assim uma homenagem às mulheres da Revolução Russa, né? Clara Zetkin, Kollontai, Kupskaya, a própria Rosa, alguns avanços elas conseguiram lá na Revolução Russa, o direito ao aborto, a creche. Conclua. Por tudo que possa não ter sido vitorioso, o 8 de março também. Então, a gente tem muito que render as mulheres russas. Vanessa. Voltando aqui a falar novamente aqui do Banestes, né? Essa questão de saúde aí que o professor trouxe aí, ela toca bastante aí na questão do adoecimento mental nos bancos, que a gente sabe que é geral, e aí eu vou fazer um recorte aí do meu banco, né? Que eu lido todos os dias aí com pessoas que estão chegando adoecidas e muitas vezes demitidas, né? Aí eu vou falar sobre esse ponto, demissão sem justa causa, né? A gente sabe que isso vem acontecendo do Banestes desde junho do ano passado, né? Começou uma mulher foi demitida, e a partir daí várias demissões aconteceram. E quando a gente faz um recorte aí dessas demissões, só colocando aqui, a gente fez uma denúncia, né, no Ministério Público, né, colocando todos esses casos que chegaram ao sindicato, tá, gente? Fora os que não chegam, porque nem todo mundo, né, chega até nós. Então, assim, dessas 7 demissões sem justa causa que aconteceram lá, 6 eram pessoas adoecidas, 2 eram PCDs e um dele era PCD e idoso. Então, você vê que até as demissões elas têm um recorte, né? Então, é essa forma que o banco ele vem lidando aí com as pessoas que estão adoecidas. Não tem uma política de acolhimento, tem uma política de chutar para fora e se livrar do problema. Então, isso está acontecendo no Banestes, é preocupante, e nós estamos lá fazendo o nosso papel aí, sindical, de acolher, tá? É uma carga pesada, porque às vezes a gente tem que ser até um pouco psicólogo, né? Temos que orientar, porque o bancário também, ele não conhece os seus direitos, ele não sabe o que fazer, ele não, e nós, assim, quando a gente vai olhar lá para o nosso acordo coletivo, para a nossa convenção coletiva, nós temos muitas conquistas. Infelizmente, o bancário, ele não conhece. Mas, assim, o pouco que eu posso fazer lá como dirigente sindical, e eu me sinto, assim, muito honrada de fazer isso, porque eu sou uma sobrevivente de adoecimento mental. Ele falou de um tal de transtorno misto, depressivo e ansioso. Concluindo. Eu tive isso um pouco antes de entrar no sindicato. E hoje estou bem e estou podendo ajudar outras pessoas. Então, acaba, né, sendo uma coisa assim que faz bem até para a minha alma, né? Mas é isso aí. Mas fora isso, a gente continuar lutando, né? Cobrando do banco, né? Que ele passe a acolher e não a chutar, a se livrar do problema, né? E isso aí é um apelo aí, é um desafio que nós, sindicalistas, temos. Obrigada, Vanessa. Ronan. As camaradas que deixaram o crachá estão aqui na mesa, viu, gente?
Camaradas, isso é a estrutura e a reestruturação produtiva do capitalismo. Isso o quê? O precariado, o adoecimento crônico, a manutenção dos privilégios de homens brancos, héteros e herdeiros. Essa luta é uma luta que só pode ser construída de forma unificada. Não tem como a gente segregar e fazer frontes de batalhas sem entender que qualquer acolhimento de adoecimento, análise de conjuntura, diagnóstico de sofrimento, sem o construto da consciência de classe, só vai resultar em uma reprodução dessas violências. Inequivocamente, né, os relatos da categoria bancária que nós recebemos como sofrimento, e é um diálogo mais direto com o Paulo, ele é muito parecido, né? É um sofrimento em que traz, dentro de cada um do que está se relatando, um relato de que há um problema de insuficiência de entrega dessas reproduções, né? Então, assim, se a gente não parar para fazer uma análise do todo, né, a gente vai continuar recorrendo nas medicalizações da vida, nas patologizações da vida individualizantes. Então, a gente precisa fazer com que esse todo do entendimento da luta, né, seja ele em qualquer trincheira, a gente consiga realmente patologizar, despatologizando o sofrimento e politizando as questões de lutas, sejam elas da reprodução desses privilégios ou desses adoecimentos, que não são adoecimentos de cada um de nós, são adoecimentos desse modelo de reprodução de vida, não só nas relações de trabalho, mas sem significar uma estrutura de ideologização que venha a tentar mascarar a estrutura de fato que acontecem as lutas. E ela só pode ser, como o camarada Carlão falou, se a gente tiver uma luta coletiva em relação à estrutura de classes. Concluindo. Parabéns, hein? Camarada Oswald, 2 minutos. Não? Beleza. Então, a gente vai passar os companheiros para fazer as considerações finais, e aí a gente vai fazer em seguida o sorteio, mais 2 livros aqui da professora. Para encerrar, eu quero agradecer muito ao convite. Para mim foi muito gostoso ter vindo para cá, ter encontrado um movimento sindical e discutir essas questões num ambiente que tinha homens e tinha mulheres, porque se a gente não convencer eles, a gente não melhora a condição feminina na sociedade, né? Então, a gente tem que ganhá-los no argumento. Difícil, mas é o que a gente quer. Então, o que a gente precisa, né? Então, muito obrigada. Espero que as reflexões daqui para frente a gente pode trocar mais coisas. Eu estou deixando a economia feminista, porque são vários artigos de muitas mulheres das universidades brasileiras discutindo as questões de trabalho, né? Eu, inclusive, estou contando um caso de assédio moral, acontecido em 1982, quando o movimento feminista internacional ainda não tinha discutido assédio, né? A questão do assédio, que é sexual e moral, é uma discussão que aparece depois das reflexões. Mas isso aconteceu conosco lá dentro do IPEA, né? Então, por conta de você fazer um número de uma revista com a tradução do artigo do Stuart Mill, que é um pioneiro da ciência econômica de meados do século XIX, sobre
a sujeição das mulheres. Então, é um artigo lindo, contando como... e parece até que está escrevendo, parece que as coisas não mudam com a questão da dona de casa, só que era diferente. Então, isso teve um assédio sexual com o editor da revista, não com a gente, né? Primeiro que eu era braba, feito um siri de uma lata, entendeu? Então, e a Valéria também. Então, a Valéria Pena. Então, isso tudo para mostrar para vocês que a vida só muda se a gente brigar, lutar, para ter melhores condições de vida. Isso vale para as mulheres, da sua discussão no ambiente doméstico e trazendo os homens para o trabalho não pago, para o trabalho do amor, e como vale para a vida profissional também. Então, vou acabar com a Adélia Prado dizendo para vocês: o sonho encheu a noite, extravasou para o meu dia, e é dele que eu vou viver, porque sonho não morre. Muito obrigada. Bom, respondendo aqui a provocação, a pergunta da Rita sobre a clínica do trabalho nos sindicatos, né, tem algumas experiências, né, muito interessantes ao longo desses, né, mais de 10 anos no Sindicato dos Bancários de Brasília, e agora estendendo também, né, que eu estou nesse trabalho da FETEC na Centro-Norte, né, fazendo também esses atendimentos e essa pesquisa, tentando entrar nesse Brasil que muitas vezes profundo, da onde eu venho, inclusive, né, do Mato Grosso do Sul, mas porque teve pouca participação nessa pesquisa também, né? O que é que acontece? A gente precisa trazer algo daquela realidade ali, buscar entender um pouco mais, e, enfim, é o que a gente tem tentado aí, entrar nesse Brasil que é também tão importante aí. E esses atendimentos, eles acontecem, né, pelo viés da psicanálise lacaniana, é uma clínica, né, que traz muito da crítica social do trabalho, muito do que o professor Rui Braga trouxe aqui, né, nós utilizamos essa visão da sociologia crítica do trabalho. Então, a gente traz esses elementos para compreender essa mortificação que a gente chama de mortificação do trabalho, né, essa repetição, essa ultraprescrição do trabalho, esse trabalho que é sob vigilância, e uma vigilância que não é só externa, que acaba sendo interna também. Então, né, esses elementos para entender, né, como o trabalho vivo, né, ele tem sido, né, estraçalhado, né, antropofascizado, tomado aí e, né, e acabando com toda a potência criativa, toda a potência de vida que as pessoas têm. Né? Então, acho que a nossa luta é por esse trabalho vivo, né, mais trabalho vivo, fazendo uma distinção também do que é emprego, né? O emprego, essa condição também alienada, né? Que traz em si essa contradição. E quando a gente fala de trabalho, a gente fala desse modo de transformar, né? Transformar a natureza, mas também nos transformarmos, né? E a gente poder fazer algo com isso que seja novo, né? Então, tem experiências muito interessantes desses atendimentos. Esses atendimentos têm acontecido de maneira individual, agora online e presencial. Lá em Brasília, agora na FETEC-CN, tem sido, né, online, prioritariamente, e acontece por cerca de 50 minutos. No final, acaba sendo elaborado um relatório. Eu acho que é isso que é o interessante, né, para os sindicatos também, não um relatório da descrição do que é aquele caso, mas um relatório expondo esse modelo, esse modo de organização no trabalho. E aí a gente acaba tendo elementos importantes ali para a luta sindical. E tem também algumas experiências que são interessantes, como, né, o grupo de escuta que foi criado pela professora Ana Magnólia, junto com o coletivo Caixa Preta. Foram 4 encontros muito potentes, né, que trouxeram ali, né, questões relacionadas à raça, né, um modo também importante de se trazer todas essas contradições que estão postas dentro das instituições com relação às pessoas, né, da raça, né, e isso para nós, né, foi muito interessante, muito potente, tem renovado os nossos
os nossos horizontes dentro de escrita, e assim como também, né, questões, né, formar esses grupos, né, com mulheres, né, potencializar essas escutas com mulheres. Acho que tem aí horizontes também de luta muito interessantes aí para todos nós. E Vanessa trouxe a questão da demissão sem justa causa, né? Isso acaba sendo uma brutalização, né? Acaba, né, produzindo ainda mais e mais adoecimento, né? Produzindo, né, uma condição de medo daqueles que estão lá pela questão de poder estar sendo demitido. E também, né, uma melancolização daquelas pessoas que acabam não sendo escutadas, né? Muitas vezes esse trabalho é bastante interessante, né, de poder acolher essas pessoas que estão sofrendo com tudo isso, né, estão sendo vítimas dessa brutal forma, né, que essa organização tem feito, né, de excluir, simplesmente excluir esses trabalhadores, né, sem dar uma condição de uma causa naquilo, né? Então, é importante ter esse trabalho de nomeação, de entender, de acolhimento e de acolher esse sofrimento e dar um destino ali possível, né? E não é nada fácil, mas é importante de ser feito. E é isso, eu gostaria de agradecer essa mesa, foi um prazer imenso estar aqui, com vocês aqui até mais tarde também, né? Agradeço a todos vocês aí pela paciência. E obrigado pela oportunidade. Eu acho que, né, é muito potente esses encontros, né, fazer um encontro presencial nessa altura, depois de nós termos passado por pandemia, né, fica aparentando que o mundo se tornou mais fácil por conta das tecnologias, né, tão fácil fazer um evento online, poderia, né, muito menos gasto, mas não tem potência política, né, o encontro ele produz potência política. O online é um universo que facilita nossas vidas, né, de determinadas formas, né? A gente não pode endemoniar a coisa, né, que é totalmente ruim, pois não é. Mas, né, se for para fazer, né, política, a gente precisa tecer afetos, né? E eu acho que é isso que a gente faz hoje. Então, por isso, né, obrigado a todos. Eu acho que vai ter essa confraternização aí. E isso é muito importante para todos nós, né, para conversar, né, para também trocar sobre a vida aí, né? Trocar momentos e, né, produzir aí memórias boas para todos nós. Tá bom? Muito obrigado. Bom, agradecer, né, os nossos oradores que enriqueceram aqui esse debate que é primordial para a gente revitalizar, né, se reencontrar na luta do dia a dia e com bastante conteúdo, né? A teoria e a prática ela precisa ser realmente colocada para que a gente consiga fazer ação. Então é só agradecer e nós vamos fazer aqui um sorteio dos 2 livros da professora e depois Betânia finaliza a mesa para a gente encaminhar. Só relembrando que ainda tem gente que não assinou a lista, tá? É necessário que assine a lista lá com os delegados.